Nesses tempos de crise, muita gente está na dúvida sobre o que fazer com seu dinheiro e como cuidar da sua saúde financeira. Vários clientes me ligam perguntando o que eles devem fazer. Então eu decidi fazer esse vídeo para te ajudar a fazer as perguntas, encontrar as respostas e decidir qual é a melhor ação para a sua situação específica. As perguntas, elas são gerais, elas servem para todo mundo e eu vou dar aqui algumas indicações, dependendo das suas respostas, o que você deve fazer. Então eu vou passar aqui cada uma das perguntas mais comuns feitas pelos clientes e qual é a minha recomendação para você cuidar do seu dinheiro, da sua saúde financeira. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se nós estamos precisando de dinheiro. Muitas pessoas vão ter o salário reduzido e algumas pessoas vão inclusive ficar sem trabalho. Então você tem que se perguntar: eu preciso de dinheiro ou vou precisar de dinheiro nos próximos meses? Ou eu ficarei sem salário ou terei uma redução de salário nos próximos meses? Se a sua resposta para essa pergunta então foi sim, à medida que você vai precisando do dinheiro, você vai sacando das suas reservas de curto prazo. Não tira tudo de uma vez, vai tirando aos poucos. A gente não sabe se os preços vão subir ou se os preços vão cair. Ninguém sabe disso. Então, se você tira tudo, você pode tirar no pior momento e ter um prejuízo muito grande. O ideal é você ir tirando aos poucos, como a gente costuma dizer no mercado financeiro, em tranches. Você vai tirando aos poucos à medida que você vai precisando. Então essa é a primeira pergunta. Se a resposta é não, você mantém os seus investimentos de curto prazo da forma como eles estão. Não mexa em absolutamente nada. Se o seu plano foi bem feito, seus ativos estão bem investidos, então você não deve fazer nada. Segunda pergunta. Várias pessoas me dizem: Lauro, eu não tenho reserva de curto prazo. O que eu faço? No seu caso, se você não tem reserva de curto prazo, mas tem algum dinheiro guardado, você tem que fazer a mesma pergunta: vai precisar de dinheiro nos próximos meses? Se a resposta é sim, à medida que você precisa de dinheiro, você vai sacar daqueles investimentos que tiveram a menor perda. Se sua carteira está bem organizada, está bem montada, você tem boas ações, bons fundos imobiliários, bons títulos de renda fixa e você tem bons fundos de investimento, esses ativos, quando nós tivermos um horizonte mais claro, esses ativos devem voltar a se valorizar. Vão voltar aos preços de fevereiro de 2020? A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas eu acredito que sim. Esses ativos vão voltar a se valorizar. Talvez o ano que vem, talvez em 2022, eu não sei quando, mas com o mundo voltando à ordem natural e voltando ao crescimento, o preço desses ativos vai voltar. Então, se você não está precisando de dinheiro e saca agora, você perde. Se você está precisando de dinheiro e tira dos investimentos que mais perderam, você está realizando prejuízo. Então você deve sacar daqueles que perderam menos. Aí você pode dizer o seguinte: Lauro, mas e se eu perder o emprego e levar 1 ano, 2 anos? Bom, gente, nesse caso, se existe o risco de você ficar desempregado por um período maior, começa nesse momento com calma, tirando daquilo que perdeu menos. Se você perceber que você vai demorar muito tempo para voltar a ter salário ou ter renda de trabalho, aí você vai fazendo o que a gente chama de rebalanceamento de carteira. Por quê? Você vai tirando das coisas que perderam menos, as coisas que perderam mais começam a crescer proporcionalmente na sua carteira. Então vai ter uma hora que você vai ter que ajustar o risco da sua carteira, ou seja, diminuir, vender um pouco daquelas coisas, mesmo que elas tenham perdido muito valor. Porque senão você vai acabar com uma carteira de altíssimo risco, o que é péssimo, principalmente se você está desempregado. Mas vai fazendo isso mais uma vez aos poucos. Nessa situação de crise,
a pior coisa é você fazer grandes movimentações nos seus investimentos, porque nós não sabemos se o mercado vai continuar caindo ou se ele vai subir. Então o ideal é a gente ir fazendo as coisas com muita calma. Algumas pessoas afirmam: nunca podia imaginar que eu perderia tanto assim com a crise. Bom, pessoal, primeiro, muito pouca gente podia imaginar que viria uma crise dessa e muito pouca gente podia imaginar que a gente fosse perder tanto dinheiro. Mas o importante aqui é você entender se a sua carteira ela está adequada ao seu perfil de risco ou não. Aí a pessoa pode dizer: realmente minha carteira tinha muito mais risco. Acabei investindo muito em fundos imobiliários, acabei investindo muito em fundos de ações, que eram coisas que eu sei que eu não deveria ter feito. O que eu faço agora? Bom, a gente vai fazer o ajuste do risco da sua carteira, a gente vai diminuir o risco da sua carteira mais uma vez, aos poucos, ao longo de um período. Qual período, Lauro? Nós não sabemos, porque a gente ainda não tem um horizonte claro pela frente. A gente não sabe qual é o tempo que nós vamos ficar em confinamento e a gente não sabe se existe uma segunda onda, uma terceira onda. Então a gente tem que ir fazendo tudo aos poucos e devagar. É muito importante você ter tranquilidade nesse momento e ir ajustando o risco, reduzindo o risco de sua carteira um pouquinho a cada 15 dias, a cada semana, um pouquinho, 1/10, 1/20 da sua carteira, você vai ajustando. Nada muito brusco, porque as incertezas são muito grandes e o mercado pode ir para qualquer lado de uma forma muito rápida. Então tem que ter paciência. Infelizmente, o que realmente a gente viu é que várias pessoas acabaram comprando produtos de investimento que traziam muito mais risco do que elas podiam assumir. Então, gente, se esse é o seu caso, calma e nós vamos reverter essa situação. E se você fizer tudo com muita pressa e afobamento, você vai perder muito dinheiro. Finalmente, a pergunta mais comum dos meus clientes: o que fazer agora? Bom, se você tem a sua saúde financeira em ordem, tem a sua reserva de curto prazo, não vai precisar de lançar mão da sua reserva de longo prazo para atravessar esse momento difícil. Sua carteira não está com mais risco do que deveria, então o que você tem que fazer agora é o rebalanceamento da sua carteira. Eu tenho insistido nisso porque vários estudos que eu fiz ao longo dos últimos 20 anos e a forma como eu gerencio a minha carteira é de rebalancear. Quando um investimento, o preço de um investimento cai muito, a gente liquida um pouco dos investimentos que não caíram ou eventualmente subiram e a gente compra um pouco dos investimentos que caíram muito. Então, se as ações e os fundos imobiliários da sua carteira perderam muito valor, a renda fixa ou ela está estável, ou ela perdeu pouco valor, você sai um pouco da renda fixa, você saca dos fundos, você vende algum papel para comprar um pouco da renda variável. Assim, você se disciplina a comprar mais daquilo que está muito barato. Gente, no médio e no longo prazo, essa técnica agrega muito valor na sua carteira. Escrevi um e-book sobre isso, link na bio, o e-book é grátis, você pode ir lá baixar. Então é isso, pessoal. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda pra gente fazer conteúdo para você. Obrigado.